Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estou feliz. Mais uma vez, o Senhor nos dá essa chance de poder estarmos juntos na presença dEle. Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 106. Salmos de número 106. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero usar um termo, ou texto, e o termo aqui está no próprio texto, que diz assim: e fez-lhe o desejo, e satisfez-lhe o desejo, mas fez-lhe definhar a alma. Diz assim o texto, 106, verso de número 8 em diante, diz assim: não obstante ele, o Senhor, vos salvou por amor do meu nome, para fazer conhecido o seu poder, repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele livrou-os das mãos daquele que os aborrecia, e remiu-os das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão, e Ele satisfez-lhes o desejo, porém fez definhar a sua alma. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Para sempre. Glória a Deus. Irmãos, sinceramente, eu estava lendo esse texto. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente me lembrar, por mais que eu faça força de me lembrar de algum momento, eu não me lembro em algum momento na minha vida de que, em algum momento, em alguma instância, eu tenha pedido para Deus a morte. Eu não me lembro, por mais que eu me esforce, de que em algum momento da minha vida eu tenha desistido de viver. Eu já vivi muitos momentos de seca na minha vida. Já passei por muitas dificuldades, assim como todos vocês já enfrentaram dificuldades. Mas eu me lembro que houve épocas na minha vida em que a seca foi tão grande, as nuvens vinham, mas o vento soprava e a chuva não acontecia. Houve tempos na minha vida em que eu cheguei a catar latinha. Eu cheguei a comer durante muito tempo, na hora do almoço, café com farinha. Já comi muita goiaba verde, com vontade de comer alguma coisa que não tinha. E nem por isso eu me lembro de ter entrado em crise. Eu não me lembro disso. Eu me lembro que dezenas, se não centenas de vezes, eu passei por baixo da catraca dos ônibus. Você já fez isso? Já fiz isso muito, mas não por sacanagem. Já fiz isso por necessidade, sem nenhum centavo no bolso, pedindo a Deus uma porta, pedindo socorro, ano após ano, semana após semana, mês após mês. De alguns anos para cá, de algum tempo para cá, eu tenho falado com algumas pessoas que têm desistido da vida.
Eu tenho falado com algumas pessoas que têm desistido de viver. Alguns deles, inclusive, já têm até pedido a morte para Deus. E aí, de tudo que eu tenho visto e aprendido, a gente vai descobrindo que o coração humano, ele é como uma pirâmide, cheio de mistério. Há quem diga que o coração do homem é terra que ninguém anda. Só Deus é que conhece. O homem não tem a capacidade de compreender o que de fato está acontecendo ali. De acordo com os profissionais da área, antigamente, há uns 30 anos atrás, pelo menos de 30 anos atrás para trás, era um ou outro pedindo a morte. Era um ou outro. A porcentagem era muito menor. Os consultórios estavam mais vazios. Hoje tem muita gente procurando ajuda, procurando socorro. São tantos desequilíbrios, tanta inquietação, tantos traumas de nada. Você vai chegar para a pessoa e pergunta assim: mas o que está acontecendo? Ela diz: eu não sei. Mas por que você está assim? Ela diz: eu não sei. É uma coisa. Mas o que está acontecendo? Existem algumas dificuldades, alguns desequilíbrios que a gente até entende. O sujeito enterrou o pai dele, perdeu o filho mais novo, a irmã perdeu o filho dela, o outro sofreu um desemprego súbito, de repente, a ingravidez indesejada que aconteceu, morte na família, briga entre os irmãos, separação dentro de casa, tanta coisa. A gente até entende de certa maneira, até é compreensível, mas em muitos desses casos, quando você chega para conversar com as pessoas, elas dizem assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas aí você conversa com ela e pergunta: mas o que acontece? É uma dor, é uma coisa que vem por dentro. Mas é o que então? Esse é mais ou menos o selfie do nosso Brasil. O nosso Brasil, ele está mais ou menos assim. Eu acredito, irmãos, só uma observação aqui minha, pessoal, que se Deus fosse reescrever a história, como Ele escreveu nos dias de Abraão, nos dias de Noé, nos dias de Jeremias, de João Batista, nos dias de Moisés, eu acredito, eu não sei, eu tenho cá para mim, eu acredito que o Brasil sequer seria citado. Talvez o Brasil seria citado como citado e lembrado foi a Babilônia, a cidade de Tiro e Sidom, talvez como Sodoma e Gomorra. Talvez o Brasil seria lembrado como cidades como Roma, como Grécia. O selfie do Brasil é exatamente assim, um Brasil que se encontra divorciado de Deus, na sua grande maioria. O Brasil hoje é um Brasil irreconhecível. Não foi isso que Deus planejou para a gente. Não é assim que Deus projetou para a sua igreja. Quanto mais sucesso o Brasil alcançou, mais a sua alma se definhou. Quanto mais o Brasil foi alcançando os seus contratos financeiros e fechando acordos aqui e ali, maiores foram os gritos de angústias, e está sendo. Tamanho o buraco que se abriu. E hoje nós temos um Brasil surtado pelo sucesso e pela satisfação das coisas. E hoje, o que nós temos hoje? Um Brasil cheio de carisma e vazio de caráter. Um Brasil cheio de carisma e muito, mas muito pouco caráter. Eu gostaria de destacar pelo menos 3 coisas simples do texto que a gente leu.
O texto fala um pouquinho sobre a história de Israel, que Deus havia dado vitória para Israel. Deus havia atendido a oração de Israel.